na programação da Gazeta News. A gente vai começar o nosso jornal de hoje repercutindo o triste desfecho do desaparecimento da bebê Ana Beatriz, que aconteceu em Novo Lino. Esse caso trágico que mobilizou as forças da Segurança Pública de Alagoas e foi amplamente divulgado por todo o país. O corpo da bebê Ana Beatriz, que desapareceu com apenas 15 dias de vida, foi encontrado ontem no quintal da casa da família, na cidade de Novo Lino, interior de Alagoas. A mãe da criança tinha dado 5 versões diferentes sobre o desaparecimento da filha, incluindo que ela havia sido sequestrada. Essa seria a primeira versão. O advogado da família acionou a polícia depois de tentar, durante horas, convencer a Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, que é a mãe da criança, a dizer onde ela havia escondido o corpo da filha. A Polícia Civil invadiu a casa da família após receber a informação de que o corpo da bebê estava escondido no imóvel. As imagens, mostram os policiais entrando pela janela da casa. E após buscas no imóvel, o cadáver ele foi localizado. Ele estava enrolado em um saco plástico dentro de um armário, junto com materiais de limpeza. A polícia informou que durante o depoimento, a Eduarda deu 2 versões para a morte da filha. A primeira versão foi de morte acidental. Ela contou que a menina teria se engasgado enquanto era amamentada de madrugada e sufocou. A mãe disse que tentou reanimá-la, mas que não conseguiu. Após ser confrontada pela polícia, ela deu uma segunda versão de que asfixiou a criança. A mãe contou que estava há 2 noites sem dormir porque a bebê chorava muito e também por causa do barulho de som de um bar na frente da casa da família. Diante da situação, ela teria sufocado a menina com um travesseiro. A polícia disse agora, que vai aguardar o resultado da necrópsia para confirmar a causa da morte e decidir se vai autuar a mãe por infanticídio. Bem, o delegado afirmou que a mãe está muito abalada e isso pode ser um indício, de que ela cometeu de fato esse crime de infanticídio, influenciada pelo puerpério, que é aquele período após o parto em que a mulher ela tem alterações hormonais e emocionais. Ela foi presa em flagrante por ocultação de cadáver. E um fato que pode ser ainda mais chocante é que a polícia vai investigar se a mãe teve a ajuda de alguém, de alguma outra pessoa, para esconder o corpo da pequena Ana Beatriz. Isso porque a polícia ela fez buscas na casa desde o primeiro dia do desaparecimento da bebê. E não havia indícios de que tinha um corpo no imóvel. Na segunda-feira, inclusive, uma cadela especializada em encontrar corpos farejou toda a casa, inclusive o armário em que o corpo da bebê foi encontrado, e não localizou o cadáver. Segundo a polícia, a mãe da bebê não passou a noite de segunda-feira na residência e não havia mais ninguém na casa, o que pode ter contribuído para a ocultação do cadáver. Esse triste desfecho desse caso, triste mesmo, lamentável, mobilizou toda a segurança pública daqui do nosso estado, abalou nós alagoanos e também o restante do país, e que infelizmente veio com a notícia que ninguém queria, que é a notícia de que a bebê Ana Beatriz, ela estava morta. E então, chega-se a essa última versão apresentada pela mãe, de que a mãe teria sufocado ela com um travesseiro, asfixiado a criança de apenas 15 dias, após estar 2 noites sem dormir, porque a bebê estava chorando muito e porque havia um bar na frente, há um bar na frente da casa da família e que estava fazendo barulho e a mãe não conseguia dormir. Essa versão que ainda vai ser investigada pela polícia, estão agora esperando os resultados da necropsia, do corpo da criança para comprovar, para bater as informações, se realmente essa última versão da Eduarda, ela corresponde. Porque foram tantas versões ao longo desses últimos dias, desde sexta-feira, que a polícia, claro, precisa confirmar tudo de acordo, inclusive, com a polícia científica, para que realmente essas versões elas possam chocar, para que elas possam bater e, enfim, ter toda essa resposta para a sociedade. A nossa repórter Priscila Espíndola, ela conversou hoje pela manhã com os delegados Igor Diego e João Marcelo, que estavam à frente dessas investigações. E a gente vai, então, ter mais informações agora.
Bom, o procedimento flagrancial foi finalizado na data de ontem na CISP de Novo Lino. Ela foi presa por homicídio qualificado, por asfixia e bem como ocultação de cadáver, que ela estava em flagrante por este delito. Ela foi encaminhada à central de flagrantes da capital, até por questão de segurança, para não ficar na cidade. E na data de hoje, certamente será submetida à audiência de custódia perante a comarca de Colônia Leopoldina, que é onde é responsável pelo fato. E aí a justiça decidirá o destino dela. Tem algum outro crime pelo qual ela possa ser acusada? Não, justamente é esse, a ocultação do cadáver. Entendemos nesse momento que seria um homicídio, mas pode ser desclassificado para infanticídio se ficar comprovada que ela agiu sob violenta emoção devido ao estado puerperal. Mas essa parte, quem definirá será um médico perito que fará a avaliação dela, né? Em relação a essa hipótese de que ela estaria passando por uma depressão pós-parto, isso também será avaliado e pode contribuir ou não para uma maior ou menor pena? Isso, certamente. A pena de homicídio é uma pena maior, qualificada, né? Pode chegar a 30 anos. E o infanticídio, caso seja desclassificado para infanticídio, é uma pena de até 6 anos. Mas, como eu disse, vai passar pela uma perícia médica e um médico perito que dirá se ela estava ou não sob esse estado puerperal, sob essa violenta emoção, quando sufocou sua filha. O delegado Igor Diego também está aqui conosco, é um dos delegados que está, né, desde a sexta-feira dentro deste caso. Delegado, é possível que outras pessoas tenham participado deste crime? Bem, com relação à morte da criança, nós já verificamos diversas situações e acreditamos que ela praticou sozinha esse crime. Porém, com relação à ocultação do cadáver, nós estamos investigando se teria a participação de uma terceira pessoa que teria ajudado a esconder esse corpo em algum lugar. E pelas características do local onde o corpo foi encontrado ontem, esse corpo pode ter sido colocado ali também no dia de ontem. É importante dizer que a casa dela ficou fechada desde a noite do dia anterior, quando ela veio para a cidade de Maceió para ser medicada, para ser tratada, passar por avaliações médicas e psicológicas. Ela retornou para a cidade de Novo Lino, foi para a casa de familiares em uma região diferente da casa dela, justamente com o objetivo de proteger proteger, uma vez que várias pessoas já estavam se revoltando ali na cidade de Novo Lino e familiares, amigos, vizinhos estavam tendo acesso a essa residência. Então, diante disso, nós estamos investigando todos esses fatos e em breve nós concluiremos o caso por completo, também trazendo essa situação da ocultação do cadáver. Delegado, o senhor está à frente do caso desde a sexta-feira, tem convivido com essa família e agora o foco se volta mais para essa mãe, né? Antes o foco era, claro, o principal objetivo era encontrar a bebê, Ana Beatriz, foi esse o propósito do trabalho de vocês, mas agora os olhares se voltam para essa mãe. O senhor que estava lá acompanhando, teria como repassar para a gente um pouquinho do perfil dessa mulher com quem o senhor conviveu nesses últimos dias? Bem, desde o princípio, nós trabalhávamos com ela como uma vítima, uma mãe que teria sido tirada a criança dos seus braços à força, uma mãe que estava triste, porém, já no primeiro dia eu tive diversas conversas com ela e ela me contou 5 versões diferentes no mesmo dia. E pela nossa experiência, a gente sabia ali que poderíamos estar diante da morte de uma criança. E com a checagem de todas as versões e verificando que nenhuma delas batia, nós resolvemos levar o Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas, levar diversas equipes nossas e da Polícia Militar para o local, com o objetivo de realizar buscas, tanto na casa dela como na casa de familiares e nos arredores ali onde haviam lixões, terrenos baldios, fossas, poços, tudo isso foi checado. Dentro da casa dela, nós fizemos uma varredura completa em geladeira, freezer, fogão, guarda-roupas.
toda a mobília, passamos o cão farejador através do corpo de bombeiros e nada foi detectado. Ontem estava um odor muito grande dentro da casa, ninguém conseguia se aproximar sem a utilização de uma máscara. Então, assim, pela nossa experiência, não teria como esse corpo estar ali no dia anterior, uma vez que tinha muita gente dentro da casa e ninguém sentiu nada, ninguém viu nada. E é por isso que as investigações continuam e a gente espera esclarecer esse fato em relação à ocultação do cadáver. E em todo momento ela se manteve uma pessoa mais fria? Sim, ela a todo momento uma pessoa fria. Ela não queria que a polícia encontrasse a filha dela. A todo momento ela trabalhou para distanciar a polícia do encontro da sua filha. Ela já sabia, obviamente, o que tinha feito. Então, ela criou diversas versões, onde nós perdemos muito tempo, porque tivemos que checar tudo, tivemos que deslocar equipes para a cidade de Arapiraca, de Maceió, Recife, porque várias crianças começaram a chegar com informações de que crianças de 10 a 15 dias de vida estavam em um lugar, estavam em outro, e a gente não podia desprezar nada. Então, isso fez com que a gente perdesse muito tempo. Inclusive, a mãe deu entrevistas dizendo que uma criança que tinha sido encontrada no estado do Maranhão dentro de uma caixa era a filha dela, mas a todo tempo a gente percebia a frieza dela, percebi o olhar de que ela não estava falando a verdade. Porém, a polícia tem que trabalhar com dados, não só com achismo. A gente tem que trabalhar com situações concretas. E foi esse o trabalho de paciência que nós tivemos que ter para chegar a esse resultado aí, com a elucidação do que aconteceu com a pequena Ana Beatriz. O delegado João Marcelo nos falou agora que hoje será a audiência de custódia dela. E qual é a expectativa de vocês? Não, o trabalho da polícia foi realizado e continuará sendo realizado com a análise desses outros fatos. Nós estamos dependendo aí de várias perícias do Instituto de Criminalística e também do Instituto Médico Legal, até para afirmar a causa da morte, uma vez que ela disse que matou a criança asfixiada. Então, nós vamos precisar dessa confirmação também. E com relação à audiência de custódia, aí é uma análise do Poder Judiciário, a gente não interfere nessa situação, cada órgão tem a sua responsabilidade. A responsabilidade da Polícia Civil era encontrar a causa, o que aconteceu com a Ana Beatriz. Isso foi feito, não foi um trabalho só da Polícia Civil, foi a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, Conselho Tutelar da cidade de Novo Lino, a Assistência Social da cidade de Novo Lino, diversos populares que nos passaram informação também. Então, é um trabalho em conjunto que nós tivemos aí nesses dias incessantes. Que trabalho, né, da polícia nesses últimos dias, desde sexta-feira, trabalhando incansavelmente para tentar desvendar todo esse caso, né, e trazer uma resposta para toda a sociedade. Por falar em sociedade, tudo o que a população agora quer é justiça. Nesses momentos, gente, não tem como. A jornalista, ela sai também um pouquinho aqui dessa pele e aparece uma mulher que realmente sente muito por tudo isso. Coisas que a gente jamais gostaria de estar aqui noticiando, falando. Nós somos humanos, né, também. A gente tem emoções aqui por baixo da pele, do osso. E é muito difícil se segurar quando a gente vê essas imagens, quando a gente vê a fotografia de uma bebê de 15 anos completamente inocente. Infelizmente, tendo esse final, esse desfecho
trágico. E a gente também tenta não julgar, mas nós precisamos lidar com os fatos, com as informações. E contra fatos não há argumentos, né? A gente traz aqui para você, é isso, a notícia, é o fato, é a imagem, é aquilo que a gente está vendo. E tudo isso dói muito, dói bastante. A Eduarda, ela deve passar por uma audiência de custódia ainda na manhã de hoje. E, é claro, qualquer nova informação você acompanha tanto em tempo real aqui, junto com a gente, no Gazeta News, edição da manhã, ao longo da nossa programação aqui da Gazeta News, como também acessando o portal gazetaweb.com.